Eu vou falar agora de uma estudante de psicologia que foi presa. Escuta isso aqui e vem pra cá, porque a reportagem que nós vamos colocar no ar tem novidades. Essa é aquela moça que foi pro velório do pai. O pai morre, ele foi assassinado dentro de casa. Ela comenta com a polícia, olha, 3 bandidos entraram, deram um tiro no meu pai, depois foram embora. E no velório ela chora. Já está sendo chamada de Suzane von Richthofen, que ela fez a mesma coisa. Chorou demais, mas eram lágrimas de crocodilo. De acordo com a polícia, essa história dela de que bandidos entraram para matar o pai começou a ser desconstruída. Esse castelo de areia começou a desmoronar depois que os policiais encontraram um extrato bancário do pai dela dentro do carro da menina. Só que esse extrato foi tirado depois da morte. E os policiais se questionam, poxa, mas ela disse que estava sofrendo, ela chorou tanto no velório. Como é que ela teve tempo, paciência, cabeça, para depois da morte ir até o banco, dar uma olhada no extrato bancário e depois ir para o velório, não, sabe? Não combina, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha aí. Ela chora, mas não toma atitude de quem está sofrendo. Quando eles começam a investigar, apertam a moça e ela acaba contando a verdade. Veja você. Pai e filha. Aires Botrel, 60 anos, caminhoneiro. E Amanda Chagas Botrel, 19 anos, estudante de psicologia. Separados por um crime premeditado. Aires foi morto a tiros dentro de casa enquanto dormia na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. No dia do crime, só ele e a filha estavam em casa. Amanda disse para a polícia que tinha acabado de chegar do salão de beleza. Ela contou que estava subindo as escadas de casa quando foi abordada por 3 criminosos armados. Botaram ela dentro do quarto, foram no quarto vizinho onde o pai dela dormia e executaram ele e fugiram levando o carro e a televisão. O crime começou a ser investigado como latrocínio, mas algumas peças não se encaixavam. A polícia analisou as câmeras de segurança da rua, mas ninguém foi visto entrando na casa da família. A gente tinha a câmera do lado esquerdo e do lado direito. Então, analisamos 2 horas para trás, 2 horas para frente. Foi uma análise bem detalhada e em momento algum ninguém entrou ou saiu na casa, a não ser o carro de Amanda. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. A mãe de Amanda estava trabalhando no restaurante quando tudo aconteceu. A polícia disse que Amanda ligou para a mãe para pedir ajuda. Mas esse telefonema aconteceu 20 minutos depois do assassinato. Para os investigadores, tempo demais. Mas o que levou a polícia a considerar Amanda a principal suspeita do crime foi o que estava dentro do carro dela, um extrato da conta bancária do próprio pai, que foi retirado logo depois da morte dele. Além do dinheiro que estava no banco, Aires também tinha um caminhão e uma casa na praia. Um patrimônio avaliado em mais ou menos 2 milhões de reais. Uma herança que parecia bem atraente. Ela teria ido a uma agência bancária com a intenção de tentar sacar o dinheiro do pai que estava na conta. Na segunda vez que Amanda foi chamada para prestar depoimento, não conseguiu sustentar a história. A jovem caiu em muitas contradições. Percebeu que não tinha mais como mentir para a polícia. Resolveu confessar e contou o passo a passo. A estudante de psicologia passou 2 meses planejando o assassinato do pai. Amanda revelou que os executores receberiam 50 mil reais da herança e ainda ficariam com o apartamento que ela ganhou do pai. A conclusão da polícia é que a filha queria acelerar o processo para receber a herança do pai. Além do apartamento, o carro que Amanda tinha também havia sido presente do pai. Ela é filha única e sempre teve uma boa relação com os pais. Para a polícia, Amanda contou que o pai era um homem presente, carinhoso, que nunca deixou faltar nada a ela. Para pedir a revogação da doação em hipóteses de homicídio doloso. Uma vida que agora terá outro rumo. Nada de faculdade, nem de herança. Amanda está presa, suspeita de ser a mandante do crime e vai responder por homicídio qualificado. Mesmo sem ter apertado o gatilho, se for condenada por encomendar a morte do pai, Amanda não vai ter o direito de receber nem um centavo do patrimônio
que o pai construiu. Ela poderá ser declarada indigna por meio de uma sentença judicial e, consequentemente, perderá o direito à herança deixada pelo seu pai. As investigações ainda não acabaram. A polícia ainda precisa identificar os executores do caminhoneiro. Mas a confissão da estudante que vivia em um lar harmonioso e sem privações causa estranheza, até para quem está acostumado a lidar com o crime. É chocante que uma filha, do jeito que ela era, bem tratada pelo pai, que tinha tudo, fazer isso com o pai é uma coisa que a gente, conversando lá com ela assim, ficava tentando entender o que passa na cabeça da pessoa e a gente não consegue não. Além de toda a culpa dela, né? Além de ficar na cadeia, eu acho que é muito justo exatamente essa possibilidade. Ela mata o pai para ficar com o dinheiro, então vai ficar fora de toda herança, não vai ganhar mais nada. Isso é o de menos, o dinheiro é o de menos. Mas ela merece isso, viu, Lombardi? Merece para mim merece prisão perpétua. Agora, tem gente que acha que vai praticar um crime desse e vai sair impune. Muita burrice hoje em dia, né? 4 perguntas do policial, mais o extrato bancário, fechou o assunto. Você percebeu com certeza que hoje não tem como o assassino se safar. Até bem pouco tempo, os crimes não eram esclarecidos porque não tinha celular, não tinha GPS, não tinha câmera de segurança, não tinha nada disso. Hoje, falo pra vocês, qualquer assassino ele vai passar por uma câmera, ou ele vai ser flagrado por um aparelho, não tem como ele fugir. Vem cá, cadê o delegado falando sobre esse caso ainda? Vamos ver. A gente já via que a história era um pouco mal contada, a história tinha algumas brechas. Então, no primeiro interrogatório dela, a gente pediu para ela contar a história, ela já saiu narrando aquela mesma narrativa que ela tinha externado para a imprensa e não contava que a gente ali já tinha acesso a câmeras de segurança, já tinha feito, comparado os horários em que ela passou em determinado canto, em que ela saiu de um salão de beleza, que ela alega que estava momentos antes do crime. Então, as coisas já não batiam. Foi fundamental, as imagens das câmeras de segurança. Ela pega os dois lados da casa. Tanto os dois vizinhos têm câmera de segurança e não existe outro acesso para casa que não fosse por ali. Então ela fala que entrou na casa e depois as pessoas teriam entrado, mas não aparece ninguém entrando na casa, a não ser o carro dela entrando e depois dos disparos saindo. Então ali a gente já via que se alguém entrou na casa, teria entrado juntamente com ela dentro do carro dela. Ela tinha uma vida financeira bem estabilizada, o pai tinha uma relação amorosa com ela pelos depoimentos dos familiares, pelos vídeos que a gente teve acesso. Então era uma pessoa bem sucedida. Em momento algum ela se desespera, ela chora. Ela passou bastante tempo mentindo, bem calma, tranquila, contando a história. E no momento que ela viu que estava encurralada, que as mentiras dela já tinham sido descobertas e que ela resolve contar a verdade, ela olha para mim e diz: doutor, é isso mesmo que o senhor está pensando. E ali ela não esboça nenhuma reação, não cai em choro, não se desespera, e 100% financeira. Não existia nenhum outro problema, não existia uma confusão, não existia uma briga, nada que ela pudesse servir para ela de motivação para ela fazer aquilo que não fosse o lado financeiro, ela ficar com a herança do pai. Impressionante saber de tudo isso. Não tem como a gente não pensar, né? Poxa, mas uma família que se dava bem, um pai amoroso, uma filha que falava que amava os irmãos, que amava os tios, que amava os avós, e que tem coragem de, na maior frieza, planejar o assassinato do próprio pai. Não dá para compreender.